Todos nós temos alcance, não é? Porque o amor de Deus, ele está ao alcance de todos nós. Ele é um Deus maravilhoso que quer se relacionar conosco, que quer estar conosco. Ele é um Deus que não poupou nenhum esforço para que nós fôssemos um só com Ele. Ele nos deu Jesus, Ele nos entregou Jesus para que nós pudéssemos estar com Ele não somente aqui, não somente nesse fim de semana, mas quem sabe a partir de setembro a gente esteja com Ele definitivamente e para sempre, não é? Aleluia! Rapaz, eu nunca tive tão setembro na minha vida. Eu estou setembro assim, S.A. Porque eu convivo com o Ares assim já há muitos anos, né? Sei lá, 25 anos. E eu me lembro da Lilian falar com a gente, às vezes assim, nós vamos ficar velhinho e ele vai continuar falando daquela data, e nós vamos dizer, vai vir o Senhor. Ela sempre brincava disso com a gente. Mas, claro que nesse tempo todo, ele nos ministrando, né? Ministrando o nosso coração, o nosso desejo vai se acelerando, vai ficando mais latente. Mas eu diria que nunca esteve lá tão latente quanto agora. Eu falei para ele outro dia, eu sou setembro S.A. Eu estou setembro, muito setembro. Amém? Maranata, Jesus. Aleluia. Mas até lá, não é? Nós temos que pautar a nossa vida na obra de Deus, na palavra do Senhor. Porque a nossa vida é um processo de transformação. É uma transformação constante. Agora há pouco chegou meu neto, né, me abraçou. E eu cantei com ele, Jesus me ama. E eu senti assim o amor de Deus mesmo. As coisas vão se renovando na vida da gente, né? É impressionante como a nossa vida tem transformações. E eu pensei, puxa, ainda há pouco era o pai dele que estava no meu colo. E eu estava cantando e o cara estava aqui comigo. E um dia fui eu, né? Um bebezinho no colo de Jesus. Mas a nossa vida ela vai sendo transformada. Porque esse bebezinho daqui a pouco está andando e vai se tornar uma criança. E nós vamos ter que conversar com ele coisas diferentes. Nós vamos ter que falar com ele outras coisas, porque ele certamente vai revelar o seu gêniozinho, as suas vontades, suas contrariedades. E vai continuar assim, né? Então nós vamos ter que continuar ensinando. Porque depois vem aquela fase que dizem adolescência, né? Alguns até dizem que a adolescência é uma fase complicada, difícil. Eu gostaria que você não repetisse isso. Porque nós acabamos declarando com a nossa boca e a poder nas nossas palavras que uma fase determinada da vida é mais difícil do que a outra. De fato, todas as nossas fases não são fases simples, fáceis, porque nós precisamos aprender da parte de Deus como nos comportar da forma correta, como nos alinhar com a sua palavra, como estar mais próximos dele. Quanto mais jovens, eu acho que mais próximos, nós somos mais fáceis. Jesus fala das crianças, da espontaneidade, achar até que nelas está mais genuíno o amor de Deus do que em nós, depois mais velhos, né? Nós somos mais racionais, fazemos mais juízos. Mas, de fato, a vida é isso, né? É uma transformação maravilhosa. E assim também é quando nós nos chegamos a Cristo. Porque eu me lembro perfeitamente de quando eu entreguei a minha vida a Jesus e de como eu era, né? De como eu pensava, de como eu me comportava, qual era o meu relacionamento com Deus. Era, assim, mais do que um bebezinho. Porque Salmo 23 e Salmo 91 para mim estava ótimo, era um mantra. Eu li aquilo e estava tudo bem, e estava ótimo. E eu achava era o máximo. Puxa, eu já consigo ler assim, duas partes da Bíblia, duas pequenas partes da Bíblia. E nossa, isso me faz tão bem. E era nada, né? Era um relacionamento realmente de bebê, uma coisa pequenininha. Mas o tempo vai passando e Deus vai trabalhando com você. São diversas coisas que vão acontecendo com cada um de nós. E as fases são mais ou menos semelhantes, né? A gente vai de bebê, a gente passa para uma criancinha, começa a buscar um pouco mais. Nós vamos nos tornando adolescentes, às vezes alguns mais rebeldes, né? Mais revoltados. Mas a ideia é que a gente continue amadurecendo. Que a gente continue crescendo. Porque o objetivo é que nós nos tornemos varões perfeitos, homens e mulheres, para quem Deus olha e diz assim, olha, esses são os meus filhos amados. Esses são os meus filhos por quem eu entreguei a minha vida. Eu os amo e eles me amam, eles são meus amigos, eles caminham os meus caminhos, eles praticam as minhas obras, eles falam a meu respeito.
E é isso que nós devemos parecer, é isso que nós devemos ser. O encontro lembra a gente muito disso, né? A gente falou dos nossos objetivos. E é importante saber que para alcançar o nosso objetivo, nem sempre nós vamos passar por situações que nós sonhamos ou imaginamos. Não é sempre que a gente estabelece um plano de vida, que a gente revela sonhos e tenta realizar coisas, e elas acontecem exatamente como nós imaginamos que aconteceria. Vocês estão comigo, não? Eu acho que cada um aqui pode lembrar, pode refletir perfeitamente como tem sido a sua caminhada com Jesus. Como você se programou para isso, né? Como é que você imaginou isso? Eu não sei quais foram as coisas durante o caminho. E eu me lembro assim, claramente, porque antes de eu vir para Jesus, eu sou fruto dos joelhos da minha esposa, como acho que a maioria, né? O Alice também é, e nós aqui, sei lá, talvez grande parte dos homens sejamos fruto dos joelhos das esposas. E minha esposa ia para a igreja e tudo, e eu me lembro que eu até levava na porta e buscava com os meus filhos. E para mim até que tudo bem, tranquilo, não tinha assim muito problema. Mas eu mesmo não tinha nenhuma disposição. E um dia daqueles em que as bombas explodem na sua vida, né? E que você acaba se rendendo porque não há mais nada no teu racional que te sustente, nada que você possa fazer, que as coisas melhorem ou que elas se enquadrem dentro do seu plano perfeito. E eu fui buscá-la numa reunião de oração em Alphaville. E ela acontecia numa lojinha de tecidos de uma amiga que ela tinha em Alphaville. E no sótão da loja tinha assim um lugar lá, um pequeno depósito. E foi naquele lugar, naquele dia, que eu entreguei minha vida a Jesus. No meio dos tecidos. E o mais estranho, assim, o mais impactante, é que a pessoa para quem eu confessei a Jesus, né? Estávamos ali, que orou comigo, uma profetisa do Senhor, assim, muito usada. E eu mal sabia exatamente o que estava acontecendo, e aqui a mulher começou a falar coisas a respeito da minha vida, e eu comecei a ficar assim extremamente assustado. Porque ela começou a falar coisas que eram extremamente difíceis de serem cumpridas, coisas desafiadoras que iriam acontecer, e situações assim que eu preferia não ter ouvido. Naquele momento, eu disse assim, puxa, eu estou aqui assim tão numa expectativa de uma saída, né, de algo diferente. E, uau, o que essa mulher está dizendo? Ela está maluca. E eu me lembro, para terminar, assim, para arrematar todas as coisas, assim, e Deus vai te usar tremendamente, e você vai ser um instrumento do Senhor, e o seu ministério é ser pastor. Acabou a graça. Desci a escada, acabou a graça. Não quero mais brincar disso. Acabou. Eu desci a escada pisando duro, subi no carro, taquei a Mari dentro, fui embora bravo, muito bravo. Mas bravo mesmo. Aquela hora, agora chega. Você saiu da casinha, você passou dos seus limites, até aqui estava tudo bem, eu estava achando que estava bom, mas você estragou tudo. Como é a vida, né? Olha eu aqui onde eu estou. Meu Deus. Meu Deus. Não, glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo. Só o amor de Deus é que vai nos transformando. Só Ele é que vai trabalhando em nós o nosso querer e o nosso agir. Então, contrário a tudo que eu planejei, contrário a tudo que eu imaginei, Ele foi trabalhando a minha vida e trabalhando a minha vida. Eu me lembro que depois de frequentar a igreja há algum tempo, a primeira vez que eu entrei na comunhão cristã, nos Jardins, ainda na Bíblia, lá embaixo, tinha acabado de fazer a mudança. A igreja fresquinha, cheirava a tinta, né? O Machado tinha acabado de chegar porque ele veio da obra, né? Da construção. Faz tempo, hein? E eu me lembro que nós estávamos lá, e esse louvor gostoso, animado, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, e eu acostumado com louvor que eu não podia nem abrir minha boca, sabe? Aí me botaram lá sentado, eu estou lá sentado, louvando sentado. Aí levanta todo mundo, meio sem jeito, levantei também, né?
E aí eu fui vendo o pessoal louvar e cantar, e eu fui indo para a porta, tinha 2 portas de emergência assim de cada lado, eu fui ficando perto, falei, esses caras são loucos e isso pega. Pegou. Quando eu vi, eu estava louvando, meu braço levantando, eu baixava o braço, meu braço levantava, eu abaixava o braço. Rapaz, me pegou. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus divertido, Ele faz coisas que a gente muitas vezes diz assim, como é que pode, né? Você vai ali totalmente resistente, contrário, refratário, cheio de pontos e resistências, e Ele com amor, com carinho, quando você vê o braço está levantando, e aí abaixa o braço. Ontem no encontro, eu tenho certeza que alguns sentiram isso, né? Algumas resistências que você traz, alguns preconceitos que você faz, e de repente o amor de Deus vem e bum, derruba tudo. E derruba de uma forma gostosa, não é que é uma invasão, não. Porque o nosso Deus é um Deus cavalheiro. Ele vem na sua vida, Ele pede licença, e Ele faz as coisas de uma maneira doce, agradável, não é? Você se sente bem e aquilo transborda. Então é importante nós lembrarmos que o plano de Deus para nós é que nós estejamos em constante transformação, em constante aperfeiçoamento. Porque eu falei de mim, mas nós podemos lembrar aqui, cada um, que a gente não veio para o Senhor de uma forma assim limpinha, bonitinha, toda certinha, né? Não é uma criancinha que você entrega no colo e ela está toda cheirosinha, que saiu do banho, roupinha nova, fraldinha 0 bala, né? É bonitinho pegar a criancinha assim, né? Mas quando você pega a criancinha, que ela já está com aquela roupinha já babada, já derramada de sopinha, a fralda está cheia, e você chega perto da criança, tira até a meia, até aquele chulezinho infantil, já sentiu, não? Ai, meu Deus, esse bebê não era tão bonitinho assim, não é? E eu creio que nós não fomos bebês tão bonitinhos assim, né? Eu creio que muitas vezes nas nossas vidas, nós até nos perguntamos para Deus, Deus, como é que o Senhor pôde olhar para mim e me amar? Como é que o Senhor pôde olhar para mim e dizer assim, eu te amo e olha, vou transformar você em algo bacana, algo proveitoso, que possa não somente fazer da sua vida uma vida melhor, mas fazer a vida de outras pessoas que vão estar com você também uma vida melhor. Você já parou para pensar nisso? Porque nós somos complacentes conosco, né? Quando você se olha no espelho, os seus pecados são menores que os dos outros, você não é tão feio assim, você não é tão chato assim, nem tão sujo assim. Não é assim? Para poder falar a respeito de alguém, nós temos um senso de juízo bastante elevado. Mas quando a gente fala a respeito de nós mesmos, a gente já tem um autoconvencimento, umas desculpinhas já preparadas, que parece que aquilo que a gente faz é diferente do que os outros fazem. Né? Tem atenuantes, não é assim? É assim com você? Mas não é essa a realidade. A realidade é que todos nós nos encontrávamos de uma forma que, se não fosse pelo amor de Deus, se não fosse pelo sangue de Cristo, não tinha jeito. Estava todo mundo na roça, sem saída. Porque a paga do pecado é a morte. E nós estávamos certamente nesse caminho, no caminho da morte. Quem aqui nunca pecou? Levante sua mão. Pois é, glória a Deus que nós não permanecemos no pecado. O pecado ainda ronda a nossa vida e tenta, e de vez em quando uma derrapada acontece. Mas o nosso Deus é maravilhoso, sua misericórdia se renova a cada dia. E quando nós nos confessamos o nosso pecado a Ele, Ele é perdoado. Agora, se você quer voltar a não cometer mais esse pecado, separe alguém, tenha intimidade com alguém, porque nós somos um corpo, nós somos irmãos. Diga para ele, olha, Jane, isso aqui está difícil, complicado, volta e meia, enrosca. Sabe o que a Bíblia diz? Que eu sou sarado. E nós precisamos ser curados mesmo dessas coisas todas, para que, quando chegar setembro, a gente,
Todo mundo, amém? Não fique ninguém de fora. Agora tem, se a meu iPad colaborar, tem uma passagem aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em João 2, versículos de 1 a 10. A gente vai colocar aqui. Se você trouxe sua Bíblia, é gostoso ler, né? Não leia só daqui não, vamos ler juntos. É gostoso ler a palavra. Seja ela no iPad, no iPhone, no, sei lá. João 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Gente, pensa bem. Essa passagem, não sei na sua vida, mas na minha sempre parecia algo estranho. Porque se eu fosse pensar, Jesus vai começar o seu ministério. Já está com os seus apóstolos separados, pré-instruídos, e ele vai começar o ministério dele. E o primeiro milagre, o primeiro feito notável que ele realiza, qual é? Transformar água em vinho. Em primeiro lugar, o cara estava onde? Ele estava num casamento. Ele estava numa festa. Se você tem dúvida que o nosso Deus é festeiro, não tenha. Ele é festeiro, amém? E ele estava numa festa com os seus discípulos. Agora, não pense que foi por acaso que ele estava numa festa e nem por acaso que essa festa era uma festa de casamento. Ele chegou ali, certamente porque conhecia os noivos, porque tinha amizade, porque eu não creio que Jesus estava de penetra na festa, amém? Não é? Hoje em dia, você vai no casamento, chega um convite assim, Ricardo e Mari. Eu entendo quando convida Ricardo e Mari. A glória dos meninos, obviamente, tem que receber os seus próprios convites, porque são casados. Mas como estavam todos em casa, algumas vezes recebi Ricardo e Mari. Não é para levar Ricardo e Felipe, certo? Se viesse Ricardo, Mari e família, podemos levar Ricardo e Felipe, amém? Mas hoje em dia você convida Ricardo e Mari. Vem Ricardo, Mari, família, periquito, papagaio, os cachorros, vai todo mundo, não é? Sim ou não? Pois é. Isso é um mau hábito que se criou ao longo do tempo. Porque os noivos se preparam, e obviamente, para um número determinado de pessoas. Eles, é claro, gostariam de convidar às vezes até mais gente. Mas, por inúmeras situações, não podem. E aí eles têm que limitar aquele grupo. Então Jesus não era um bicão na festa, ele estava convidado, ok? Convidaram ele, convidaram os discípulos, deviam ser um ciclo de amizade. Estavam ali em família, numa reunião especial. E nas reuniões, nos casamentos de hoje, assim como era antigamente, o pessoal serve bebida. Não é? Eu estive recentemente num casamento e começou às 5 da tarde no pôr do sol. Só quando era 7 da noite eu já estava preocupado em ir embora da festa. Porque, é claro, os caras começaram a beber. O casamento foi das 5, a cerimônia das 5 às 5h40. Daí para diante começaram a servir bebida. E hoje em dia o pessoal assim não tem limite nenhum, né? Para a quantidade e variedade do que se bebe. Imagina naquele tempo,
Era vinho, mas o pessoal também pegava forte. Porque esperava-se que o pessoal ficasse já meio atrapalhado, para depois pegar um vinhozinho inferior de menor qualidade, que era mais barato, e servir para todo mundo. Mas parece que o pessoal ali pegava forte mesmo, porque acabou o bom e acabou o ruim. Acabou tudo. Acabou o vinho. O pessoal estava embriagado, e embriagado no álcool. Agora imagina o que Jesus tem a ver com essa história. Porque o primeiro milagre de Jesus é trazer mais vinho para uma festa onde tem já um monte de gente embriagada. Qual seria o propósito disso? Já parou para pensar, não? Se você parou para pensar, assim como eu, você achou isso estranho, não achou? É esquisito. É estranho. Puxa, é desafiador. Que coisa. Jesus, numa festa, ele vendo o pessoal assim. Mas voltando ao texto, né, é bom destacar o seguinte. Os milagres, eles não produzem fé. Na verdade, é a fé que produz os milagres. Vou repetir porque acho que vocês não sintonizaram. Milagres não produzem fé, mas a fé, ela produz milagres. Invariavelmente, Jesus curou alguém e alguém dizia, não, Senhor, o Senhor me curou. Ele dizia, oh, a tua fé te curou. Eu fiz a minha parte, eu estou aqui para que você seja, eu quero ser curado. Ele diz assim, ok, seja. A minha parte está feita. Agora, a sua parte é crer. E quando a fé é manifesta, nós somos curados. Então, esse milagre, ele é um milagre desafiador. Mas ele tem alguns aspectos aqui interessantes, que nós podemos rapidamente refletir, e que são positivos para vocês que vêm caminhando, como eu, na vida cristã, e que vêm sendo transformados a cada dia pelo Senhor. O primeiro aspecto é que a água em questão, se vocês se lembram do que foi dito no texto, ela estava nas talhas que eram as talhas da purificação. Essas talhas o que eram? Eram depósitos de água onde as pessoas lavavam as suas mãos e os seus pés. Porque ao chegar no casamento, o Arles explicou ontem, as mesas eram todas baixinhas e ficavam as pessoas derramadas, você falou baralho, né, dominó? É uma boa analogia. As pessoas ficavam muito próximas umas das outras, né? Mesmo com o pé para trás, o pezinho estava ali próximo e o pé saía ali sujinho, né, do caminhar. Então os pés estavam limpos e as mãos também. Porque o compartilhar da mesa é exatamente igual ao do árabe, né? O árabe, se você pegar até hoje os árabes que vivem no deserto, os nômades ainda fazem da mesma forma. As pessoas compartilham o mesmo tacho de comida, comem todos juntos do mesmo lugar. Então, colocam as mesmas mãos, né? As mãos de todos, como nessa mesa, todos compartilhariam do mesmo tacho. E aí pegam o pão, e com o pão é o talher para você comer o alimento, e se a sua mão não estiver bem limpinha, sai todo mundo contaminado, né? Sai uma gastroenterite geral, amém? E aí tinha essas talhas para lavar as mãos. Vocês concordam comigo que Jesus podia pegar qualquer coisa, qualquer recipiente, para colocar água e transformar em vinho? Sim ou não? Mas ele pegou o quê? As talhas da purificação. Aquele onde tinha passado a sujeirinha da galera toda, amém? Mãozinhas e pezinhos sujinhos. Ei, vocês se lembram de alguma coisa ou não? Hã? Mãozinhas e pezinhos sujinhos? E ele pega naquele lugar e derrama água. Água que vai se tornar vinho. Amém? Nós, que um dia aceitamos a Jesus, nós também fomos batizados nas águas. Amém? Quem foi batizado nas águas aí? Quem não foi, se candidate, por favor, porque nós queremos ver você batizado nas águas. Temos aí uma piscina bacana, quentinha, gostosa. A gente já batizou no frio é complicado. Mas quentinho é bom, uma delícia, glória a Deus. E
como nós um dia fomos batizados nas águas, o batismo nas águas foi o quê? A confirmação da aliança que nós estabelecemos com Cristo Jesus. Amém? Alguns podem pensar que naquele momento, todas as nossas sujeirinhas saíram. Não, não saíram. Não foi na água do batismo que as suas sujeirinhas saíram. O batismo, ele confirma a fé em Cristo. A aliança que nós estabelecemos, o convite que nós fizemos para que Jesus entrasse na nossa vida e fizesse parte da nossa vida. Mas Jesus nunca quis que nós parássemos por aí. Ele mesmo não parou por aí. Ele foi batizado e ele seguiu o seu ministério. Jesus, ele quer que eu e você tenhamos todas as nossas transgressões lavadas. Todas as nossas sujeirinhas retiradas. Ontem no encontro, vocês passaram por um momento de reflexão. Porque às vezes a gente pensa que está tudo ok, está tudo bem, está tudo certinho. Mas quando você faz um momento de reflexão, não precisa ser só no encontro, não. Se você fizer um no final do dia, vão aparecer lá umas sujeirinhas. Mas o que faz, o que transforma essas sujeirinhas em bênçãos? O que transforma um bebezinho babado, cheio de sopa, com a fralda lotada, numa coisa bonitinha, engraçadinha, que te chama de vovô? É o amor de Deus. E o amor de Deus fez com que ele derramasse o seu sangue lá na cruz. Sabe por quem? Por mim e por você. É pelo sangue que nós somos lavados. É pelo sangue que os nossos pecados são remidos. É pelo sangue que nós somos justificados. É pelo sangue que eu e você somos transformados de glória em glória. É o sangue de Cristo que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E por esse motivo, não há nada que nos separe do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Vocês acharam que Jesus estava à toa naquele lugar? Não. O milagre foi sem pé nem cabeça. Por que motivo isso? Ele não podia ter curado um cego logo de cara? Para assim fazer uma grande entrada? Não, ele estava num lugar afastado, longe dos holofotes, das multidões. Ele estava numa reunião familiar. E não tem uma reunião mais familiar do que um casamento, amém? E nesta reunião familiar, ele mostra para nós, a Jane falou antes dos nossos objetivos, ele mostra para nós de cara quais são os nossos objetivos. Ele mostra de cara quais são os objetivos dele para conosco. Ele quer nos transformar daquelas coisinhas feias, sujas e perigosas em verdadeiras bênçãos, instrumentos vivos do Senhor. E pessoas não somente abençoadas, mas que transbordam bênçãos e abençoam a outros. Nós não podemos ficar parados sempre no mesmo lugar, não é essa a ideia. Jesus quer ver transformação na nossa vida. A evolução da água para o vinho. Ele quer que eu e você continuemos em frente. Se ele não voltar em setembro, mas ele vai voltar, amém. Mas se ele não voltar, nós continuamos a nossa luta, continuamos a nossa batalha. E nós temos que continuar disponíveis nas mãos deles para nos tornar cada dia melhores, mais empoderados, cheios do poder de Deus, não para nossa glória, nem para nossa honra, nem para nossa satisfação, mas para que outros sejam beneficiados e para que o nome dele seja honrado e glorificado. Porque a minha vida e a sua vida têm valor. Nós temos um valor para Deus que é impagável. Nós fomos comprados pelo mais alto preço, pelo sangue.
Ele não nos quer de fora da festa. Ele nos quer dentro da festa. Nós, como discípulos, temos que estar ali como os discípulos. Eles estavam dentro da festa. E a festa ela acontece em família. E qual é a festa? A festa é um casamento. Porque nós também somos quem? A noiva. E é a noiva que vai estar com o Senhor quando Ele voltar. Ele vem para o casamento. E a gente que achou que era por acaso que ele estava nesse casamento, hein? Por acaso que ele foi ali naquele lugar. Não tem por acaso com Jesus. Ele tinha muito claro quais eram os objetivos dele. Qual era o propósito de Deus na vida dele. E nós estamos falando de Jesus homem. Ele tinha convicção muito clara do papel que ele tinha que cumprir. E tudo o que ele fez estava alinhado com a vontade e com o coração do Pai. Assim nós, da mesma forma, temos que ser. Porque a tendência é que, a determinado tempo, a gente vá meio que esmorecendo ou se desmotivando. Porque você sai de um encontro com Deus, de um momento tão glorioso, tão agradável, tão gostoso. Acontece na sexta, a gente diz, vai para casa, fique tranquilo, procure não falar muito, permaneça na presença do Espírito. E você vai e aceita o desafio, e isso permanece no sábado e vem no domingo. Só que amanhã é segunda-feira. E segunda-feira parece ter uma síndrome, né? A síndrome da segunda-feira. Está amarrado, está destruída essa síndrome. Sabe? Parece que segunda-feira tudo vai piorar. Não, por quê? Mas a nossa mente, o nosso racional, traz esse... Aí o cara cheio do Espírito, teve um fim de semana maravilhoso, chega na segunda-feira, murcha. E às vezes não precisa acontecer muita coisa, não, pouca coisa. E a pessoa murcha. Você já sentiu assim? Bombadão no domingo e murchinho na segunda-feira? Até para levantar da cama faz aquele murchoxô? Estão comigo? Ou é só comigo? Jesus não tem nenhum objetivo em que você se manifeste dessa forma, amém? Que isso aconteça na sua vida desse jeito. Não é esta a vontade de Deus para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, essa não é a vontade de Deus para você. Ele quer te ver em movimento. Ele quer te ver assim, sorrindo, transbordando o amor dele, tocando a vida das outras pessoas, fazendo coisas ainda maiores, sendo desafiado cada dia. Vem lá um desafio, enche o peito, levanta a cabeça e tudo posso naquele que me fortalece. E tudo é tudo. E eu posso mesmo, que quando eu creio, eu posso. É a fé que faz com que as coisas aconteçam. E não são as coisas acontecendo que me fazem ter fé. Essa síndrome da segunda-feira tem uma síndrome, acho que é Atos 20, versículo acho que 7. Atos 27. 27. Quem conhece o Eutico? Alguém já ouviu falar do Eutico? A síndrome da segunda é a síndrome do Eutico. O Eutico, o Ares colocou ontem que nós estávamos ontem nos lugares altos, né, no cenáculo, e Paulo estava lá pregando. Só que Paulo, assim como eu, Roberto e mais alguns que falam, extrapolou um pouquinho a ministração, e o negócio já tinha assim andado bastante, falado. E o Eutico, sabe onde é que ele estava, não? Tinha recebido muito, mas ele já estava meio assim, cansadão, ele estava sentadinho na janela. E lá nos lugares altos,
Sentado na janela estava o Eutico. É 7 mesmo, você achou? Atos 20? Ela mesmo, boa. Estava lá o Eutico sentadinho, lá no lugar alto, né? Então, no primeiro dia da semana, indo para partir o pão, Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Quer dizer, ele pretendia falar pouco, ele queria dormir, queria viajar. O cara andava muito, né? Mas ele continuou falando até a meia-noite. Eu vou pregar hoje à noite, então vamos direto, amém? Aleluia, até meia-noite. Glória a Deus. O Ari já desistiu aqui já. E havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Tinham lá umas lamparinas para iluminar o lugar. E um jovem chamado Eutico, olha o nome do cara, Eutico. Jesus, né? Que nome difícil. Ele estava sentado numa janela. E ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono. Alguém aqui já foi vencido pelo sono? Levanta a mão aí. No encontro a gente fica passeando no meio da galera, assim ó, cutuca um, passeia, cutuca outro. E o cara fala, o que esse cara está me cutucando? Ora bolas! É que a gente não quer que você entre na síndrome do Eutico e ó, tá buft lá de cima. Cuidado para quando eu voltar não te pegue lá, ó, dormindo. E o Eutico estava nessa. Só que a coisa se estendeu, e o Paulo falou, e o cara pescou e plafte. E sabe o que aconteceu, não? Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar, e quando levantar, ele estava, sabe como? Morto. Fala para uma pessoa que está do seu lado, olha, tem cochilo que mata. Tem uns cochilos que matam. Conselho, não cochila não, tá bom? Setembro está aí. Zóião aberto. Gente, quando a gente vai caminhando e vai escutando muitas vezes ministrações e coisas, tem dia que você está lá de corpo presente, sabe missa de corpo presente? Já participou de alguma, não? Defunto está lá, ninguém perguntou para ele se ele queria estar. Vestiram uma roupa que acha que estão homenageando o cara, mas ele nem sabe responder que roupa ele tem. E bota lá um monte de flor e coisa, e está todo mundo achando lindo. E o defunto está lá, ó, que tinha que estar, porque por ele mesmo ele estava no outro canto, certo? E o cara veio para o culto assim. Mas ele acha que nem eu lá nos Salmos, que estava tudo bem, meu relacionamento está de vento em popa. E vem aqui, fica. E Deus está falando e trazendo coisas preciosas ao seu coração, e o sujeito está roncando. Vencido pelo sono, vencido pelo cansaço. Esse é um instrumento poderoso do diabo. Ele é especialista nisso. Isso acontece muito, muito. Não é à toa que há advertência a esse respeito na própria palavra. Dizendo que cuidado, porque no dia da volta pode ser que você esteja numa dessa, dormindo. E sabe para onde você vai? Para lugar nenhum, vai ficar aqui mesmo. E aqui a coisa vai ficar feia, vai rolar morte pesada. O bicho vai pegar, como dizem. Não é para rir não, essa é sério o assunto. Deus não quer que a gente fique entre nessa mornidão, sabe? Aquela coisa quentinha. Porque quando passa frio, a gente toca o ar-condicionado bem gelado lá em cima, que é para os caras no frio, né? No frio você não fica muito animado de dormir, né? Porque quando vai ficando aquele morninho, aquele quentinho, sabe aquela coisa confortável, tudo aconchegadinho no outro? A igreja está confortável, né? Tudo que eu gosto, tudo bem aconchegadinho, não chega ninguém estranho para perturbar, já conheço todos os cheirinhos e os defeitos de todo mundo. Cuidado com essa mornidão. Por quê? Você cai e morre. Se não fosse Paulo descer lá, e no poder do Senhor, levantar o rapaz ali, ele ia continuar, sabe onde? Morto.
o Eutico ressuscitou. Por quê? Porque o Paulo amou ele, abraçou e disse, Senhor, perdoa. Ele nem sabe o que está fazendo. Morreu de bobeira, perdoa ele. E amou o cara de tal forma que ele está vivo. Mas não entra nessa garantia não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se lança daqui de cima, porque aos teus anjos darei ordem para que te segurem, te amparem, e você não vai se estabacar. Ele responde na lata. Escrito também está, não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o desejo do meu coração é que esse amor maravilhoso que está espalhado entre todos, toda essa ebulição que Deus promoveu na sua vida, todo esse mover do Espírito Santo, toda essa limpeza, todas essas coisas maravilhosas que aconteceram em você, não caiam na mornidão. Você tem que continuar aceso, ligado. Mais do que no 220. Porque se vocês não perceberam, as coisas estão acontecendo numa velocidade absurda. Absurda. Quando você repara até no teu dia a dia, não te passa pela cabeça, já estamos em junho. Essas coisinhas nos fazem lembrar. Se a gente olhar o noticiário então, não é só o nosso nacional, não, o internacional. Uau! Está pegando fogo. Está se aproximando. Tempo é o bem mais perecível que eu e você possuímos. Você sabia disso, não? Um segundo desperdiçado, ele jamais é recuperado. Jamais. Se você desperdiçar um segundo por qualquer bobagem, não adianta se arrepender que não tem recuperação. E se tem um bem perecível nesse momento para nós mais que tudo, é o tempo. Nós temos que otimizar o nosso tempo. Aproveitar esse nosso tempo, não para cochilar, não para ficar na mornidão, mas para explodir no Espírito, para manifestar o poder de Deus, o amor de Deus. É tempo de conquistar vidas, pessoas. Se você sair aqui fora na rua, você vai ver que no trânsito você já podia se converter e converter mais uns tantos aí. Porque a gente se converte no trânsito todo dia, né? E aí converte mais uns tantos. É tempo de nós colocarmos a nossa vida em exercício. Porque corpo sem exercício, sabe o que acontece? Desaba. E a nossa fé, o poder de Deus que é manifesto em nós, é igual, é como músculos que você tem. Eles precisam ser exercitados. Façam, inclusive do corpo de vocês, templos do Espírito Santo. Porque avivamento requer preparo físico. Não adianta você ficar na moleza, não. Precisa de energia. Está todo mundo aqui desde sexta-feira e vamos em frente porque tem energia. Energia física, além da energia espiritual. Quando vem uma gripe, a pessoa se abate, fica ruim, não é. Somos nós, gente, a gente tem carninha. Uma hora isso vai sair de nós em nome de Jesus. Que a carne é danada. Então, se ela é danada, prepara ela bem, para ela ser colaboradora e não atrapalhadora. Amém? Jesus vai promover a festa das festas. Ela está para acontecer. É uma festa em família. Quem é a família de Deus? Eu sou, e você? Nós somos. É aqui, ó. Tá bom? Não adianta olhar lá para fora, não. É aqui, ó. Você quer pensar em família? Comece a olhar para quem está do seu lado, atrás de você, olha para frente, ó. Essa aqui é a família que Deus providenciou para você. Amém?
tem pai, tem mãe. Está completo o negócio. Não é assim por acaso, não. E aqui, ó, nesse meio, vai ter uma festa que você ainda não participou. E é uma festa boa. Eu não sei você, quando recebe uma festa de casamento, eu fico alegre, eu gosto de casamentos. Não é por causa da boca livre, não. É porque é um momento de união de duas pessoas, é alegria. Eu vibro com aquilo. Eu gosto de casar, sou casado há 31 anos. Casar é bom. Uma vez só, viu? É bom. Capricha porque é bom. Não é? A Lila está fazendo assim, essa também está mais que eu já. Gente, a festa é de casamento, mas quem vai casar sabe quem é? É o Senhor com a sua igreja. E vai ter vinho. Vai ter vinho. Ele mesmo diz que ele está privado de beber vinho até o dia em que ele voltar e tomar comigo e com você. Vai ter vinho no céu. Senão ele não falava isso. Ele não é mentiroso. Ou Deus é mentiroso? Nós vamos beber vinho com o Senhor, amém? O versículo diz assim, olha, está todo mundo aí nessa, mas que festa é essa que o melhor vem por último? A glória da segunda casa não é maior do que a glória da primeira? Quando o Senhor voltar, vai vir um vinho especial, vai vir o melhor vinho. E a partir deles nós vamos eternamente viver o nosso melhor. Não é o nosso fim, não, é o nosso começo. Amém? Por isso, gente, a mensagem essa manhã é uma mensagem de incentivo, é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de festa. Quando você vai para a festa, você se prepara para ela. Você prepara o seu espírito, as mulheres se maqueiam, ficam todas bonitas, né? Sobe no salto, e botam um vestido bacana, arrumam o cabelo, os homens põem lá um terno, uma bela gravata. Homem já é mais, né, resumido. Um terno, uma gravata, uma boa camisa, resolve a parada, né? Um terno escuro, uma gravata discreta e uma camisa branca resolveu tudo, certo ou errado? Eu diria para as mulheres, um tubinho preto também resolveria, mas elas não vão concordar comigo, amém? Elas não são resumidas. Mas os resumidos e os não se preparam para a festa. Preparam o coração, preparam a aparência, preparam o físico e vão lá para celebrar, para se alegrar com os noivos. Assim também deve ser conosco. Devemos pegar tudo que nós temos recebido, multiplicar e fortalecer, e exercitar, e repartir com outros, como um preparo para a grande festa. E nessa festa nós vamos ser aquele que melhor se prepara, porque nós vamos ser a noiva. Tem alguém mais bonito no casamento do que a noiva? Rapaz, eu sou igual mulher. Quando a noiva vai entrar, eu vou lá para a ponta, atropelo todo mundo, vou lá na pontinha e gosto de olhar. Eu gosto de ver uma noiva. Se sou eu que estou fazendo a cerimônia lá em cima, eu fico mais emocionado que o noivo. Eu gosto de uma noiva. A noiva é linda. Quando a noiva entra pela porta, meu coração para. Eu tenho que bater de volta, ver se ele volta a funcionar. Nós somos a noiva. E nós temos que estar prontos. Amém? Vai ter uma grande festa. E quem quer fazer parte dessa festa aí, levante sua mão. Dê um glória a Deus. A festa é nossa. A festa é nossa. Amém? Glória a Deus.